Olá, boa noite. Boa noite. A graça e a paz. Certa feita, Charles Spurgeon disse o seguinte, que a Bíblia é como uma farmácia cheia de prateleiras. E nessas prateleiras há inúmeros remédios. E estes remédios representam as promessas de Deus. Por isso que nós hoje estamos aqui mais uma vez, nos aproximando da palavra de Deus, que é esta farmácia, cheia de prateleiras, cheia de promessas para as nossas vidas, para os nossos corações. E quanto mais o nosso coração se aproximar dessas promessas de Deus, mais nós viveremos estas promessas. Porque quanto mais você se aproxima da promessa, mais você enxerga a promessa e mais você vive a promessa. Então se aproxime dessa farmácia hoje, chamada Bíblia, a Palavra de Deus. E daremos sequência nesta noite a esta série de mensagens, qual nós estamos trabalhando dentro da estação de número 1, a estação do despertar. Deus deseja despertar essa igreja para um novo tempo, para um tempo em que as promessas possam se tornar realidades, porque nós não queremos viver apenas debaixo de promessas, nós queremos também viver debaixo de promessas realizadas, e esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então hoje, depois de algumas semanas, nós observarmos o encontro de Jesus com Nicodemos, um homem religioso, que foi encontrar-se com Jesus ali na noite, por causa dos fariseus, porque ele temia que os membros do Sinédrio o vissem juntamente com Jesus. Ele entendeu a respeito da importância do novo nascimento. Jesus utiliza uma figura de linguagem, se você observar, toda a nossa série de mensagens está sendo construída segundo o Evangelho de João. A base da nossa série é a partir do Evangelho segundo João. E tem algo teológico muito importante no Evangelho segundo João, que é o uso de metáforas. João vai tecer, vai construir ali o texto a partir de metáforas, onde Jesus, ele fala uma verdade espiritual através de metáforas. Eu não estou falando que Jesus fala através de alegoria, eu estou falando que Jesus fala através de metáforas. Então, nós observamos Jesus falando a respeito de algo tão simples, que é o nascimento. Por mais culto que Nicodemos fosse, e por mais distante que a palavra nascimento chegasse, todo o público compreenderia. E Jesus disse, é preciso nascer de novo. Mas não é este passo para a gestação natural, mas é esse passo para a gestação espiritual. E há muitas pessoas dentro da cidade de Cabrobó, como Nicodemos, que precisam experimentar o novo nascimento. Depois nós tivemos a oportunidade de refletir a respeito da mulher samaritana. Judeus e samaritanos não se bicavam. E Jesus, ele entra em Samaria, jogando por terra toda a fortaleza religiosa. Ele senta ali, força de expressão, ele se aproxima ali daquele poço e conversa com aquela mulher, uma mulher samaritana. Então Jesus, ele constrói pontes onde a religiosidade constrói paredes. A igreja precisa tocar em corações, porque se a igreja não tocar em corações, o diabo vai tocar. Então nós precisamos ter acesso ao coração das pessoas, assim como Jesus teve acesso ao coração da mulher samaritana. E por fim, uma palavra
assim tão gostosa de ouvir, que a irmã Eulália trouxe na semana passada, a respeito do paralítico. Aquele paralítico havia 38 anos, que estava ali, naquela região do tanque de Betesda, onde havia uma crença do Deus da cura. Segundo a história, havia grandes salões naquela região, em que as pessoas iam com a finalidade de ser tocada pelo Deus da cura. E realmente essas pessoas, elas eram curadas mediante o poder da mente, porque a mente também, ela tem o poder para mudar a circunstância que a pessoa está experimentando. Mas Jesus, com a finalidade de quebrar um mito, ele não se aproxima daquela fonte onde havia uma crença que descia ali um anjo. Primeiro, teologicamente falando, Eulália expôs muito bem, refletiu muito bem dentro do contexto teológico. Primeiro, não existe anjo que cura. Quem cura é Jesus. Anjo não cura ninguém. Então havia uma crença de um anjo que descia e que as águas moviam ali e as pessoas eram curadas. Realmente movia as águas dentro daquele tanque chamado Betesda, mas era apenas as encanações que estavam interligadas naquela fonte, e como a encanação do cano da sua casa, que chega através da compesa, de vez em quando ele entra ar, e havia uma crença ali na tubulação, né, que entrava ar e as pessoas interpretavam que era um anjo. Fato é que ela fez um registro muito bem colocado de que há um colchete aí em várias Bíblias, porque foi algo acrescentado segundo a interpretação daquela época. Mas Jesus não vai até aquela fonte, porque fonte não cura ninguém. Quem cura é Jesus. Então Jesus curou aquele homem. E hoje nós teremos a oportunidade de tecer mais um pouquinho a respeito do cego. Este homem que também tem algo na paralela aí que nós vamos desmistificar, onde ele vai até o tanque de Siloé. Parece confuso quando Jesus manda o cego ir até o tanque de Siloé. Esse tanque também não cura ninguém, porque Jesus mandou esse homem para o tanque de Siloé. Nós vamos interpretar à luz da Bíblia o que Jesus queria falar com aquele homem. Por isso que eu disse a vocês que o Evangelho segundo João é um evangelho que ecoa as metáforas. Fato é que João capítulo 1 começa falando a respeito do verbo, né? Ele era o verbo estava com Deus. Nós vemos o uso de metáforas em várias narrativas do Evangelho segundo João. Então eu gostaria de começar a nossa exposição nesta noite dizendo a você que nem todo mundo foi curado por Jesus, mas todos aqueles que se aproximaram de Jesus foram transformados por Jesus. Nem todo mundo alcançou uma cura de Jesus, mas todos aqueles que se aproximaram até Jesus alcançaram uma transformação de vida em Jesus. E quando nós falamos a respeito deste cego, eu não gostaria também que você confundisse, porque nós não estamos falando do cego Nós estamos falando do cego de nascença, de Jerusalém, mas tem outro cego, quem lembra? Não, calma aí. Eu estou falando do cego de nascença. Tem o de Betsaida. Lembra aquele que começa a enxergar uma árvore
e começa a ver tudo ali como um vulto diante dos seus olhos. Então nós estamos falando do cego de Jerusalém. Ele era um homem que tinha uma condição oftalmológica desde o seu nascimento. O de Betsaida, ele adquiriu essa condição oftalmológica. Não sei o que levou à sua cegueira, mas nós estamos falando de um homem cego de nascença. Só que quando nós vamos para o texto bíblico, que daqui a pouquinho nós vamos expor, a cegueira deste homem é apenas a ponta do iceberg, porque há algo que está mais profundo do que apenas a superfície. O problema daquele homem não era apenas a sua condição oftalmológica. O problema daquele homem era a sua condição espiritual. E Jesus usa o contexto da vida deste homem para trazer verdades de salvação para o ser humano. Então, quando nós lemos João capítulo 9, no versículo 3, a parte B, diz assim: Jesus disse, ele nasceu cego. É o cego de nascença. Adão peca pecando. Nós pecamos por natureza. A criança que nasce, já nasce com uma natureza pecaminosa. Ela não vai se tornando pecador. Ela já nasce com uma natureza pecaminosa. Então o texto bíblico faz uma narrativa a respeito daquele homem. A obra de Deus se manifestasse nele. Nós temos dois pontos importantes aqui. Nós temos um homem que nasce cego, mas nós temos a disposição da obra salvífica e redentora de Deus ao homem. Além de uma condição física, aquele homem estava imerso em uma condição espiritual. A escuridão daquele homem não era apenas uma escuridão física. É certo que ele nunca tinha visto a beleza da luz do sol. Ele nunca tinha visto o rosto das pessoas a quem ele amava. Mas o problema não era apenas este. Só que o que este verso não quer dizer? Em primeiro lugar, este verso não é uma justificativa para o sofrimento como algo desejado por Deus. Se você ler este texto bíblico num primeiro olhar, você fará uma interpretação errada do texto. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então, a cegueira deste homem é uma justificativa para o sofrimento dele como algo desejado por Deus? Não, nunca. Nenhum sofrimento é desejado por Deus. Nenhum sofrimento que nós venhamos a experimentar é resultado do desejo de Deus. Aquele homem não estava passando por aquela situação física por desejo de Deus. Aquele homem não estava experimentando aquela situação espiritual por desejo de Deus. O homem não soube usar o livre-arbítrio. E mediante as suas escolhas, ele foi se afastando da luz no Éden e deixando com que a escuridão da desobediência entrasse no seu coração. E quanto mais ele ia desobedecendo a pessoa de Deus, mais ele ia se afastando da luz. Porque não tem como você servir dois senhores. Ou você serve a luz,
ou você serve às trevas? O que este verso não quer dizer? Que aquela condição oftalmológica não era consequência direta de pecado pessoal ou hereditário. Eu não estou falando com você de que alguns dos nossos sofrimentos não sejam resultados de alguns dos nossos pecados. Existem muitos dos nossos sofrimentos que são resultados dos nossos pecados. Só que os discípulos, quando Jesus ele passa por Jerusalém e ele vê aquele homem naquela condição, os discípulos provocam a pessoa de Jesus fazendo uma pergunta: Jesus, quem pecou? Os seus pais ou ele? E imediatamente Jesus fala: nenhum e nem outro. Então aquela situação específica não tinha nada a ver com uma questão de maldição hereditária. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse tema, porque a cruz de Jesus já levou sobre si toda maldição. Se a cruz de Jesus não for suficiente, o que será suficiente para quebrar toda a maldição que eu estava debaixo anteriormente? A cruz é suficiente. Quando você confessa Jesus com a sua boca e declara que Ele é o seu Senhor, na cruz do Calvário está sendo quebrado todo elo com as maldições, porque a cruz é suficiente. Então muito cuidado com essa temática chamada maldição hereditária. Existem muitas heresias dentro deste contexto que não tem nada a ver com Bíblia. O que este verso quer dizer? A cegueira é um símbolo da condição espiritual do homem. O Senhor Jesus está usando uma narrativa para mostrar não apenas uma condição oftalmológica, mas Ele está mostrando a condição da realidade da alma humana. A alma humana anda numa escuridão. Há muitas pessoas dentro de Cabrobó que estão nessa condição espiritual. Por isso que Deus deseja levantar os grupos de conexão nesta cidade. Porque às vezes essas pessoas têm barreiras de vir até a igreja, mas a igreja vai até elas. Às vezes essas pessoas têm barreira de vir até este lugar, mas a igreja vai até elas. Então esta é uma realidade eminente de muitas pessoas na cidade de Cabrobó. Muitas pessoas em Cabrobó estão como Nicodemos, estão como a mulher samaritana, estão como o paralítico, e muitas pessoas em Cabrobó estão cegos espiritualmente. E nós, como igreja, somos a resposta de Deus neste tempo para estas pessoas. Por isso que Deus está nos levando dentro dessa estação chamada despertar. Porque existem cegos espirituais, existem paralíticos, existem religiosos que conhecem igrejas, mas não conhecem Jesus. Então Deus nos chama para esta revolução espiritual. Deus nos chama para este tempo de não pregar placa de igreja, de não pregar dogma, de não pregar a respeito de uma denominação, mas pregar sobre Jesus. Jesus não pregava sobre sinagoga, Jesus pregava sobre o reino dos céus. Então nós podemos observar ainda que aquele homem, ele nasceu cego. Então nós temos um símbolo da condição espiritual daquele homem. Só que o mesmo texto diz
que a cegueira daquele homem era para a manifestação da obra de Deus. A obra de Deus como regeneração espiritual para a escuridão do homem. Por isso que nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Por isso que nós estamos aqui cantando. Nós não estamos cantando para nós mesmos. Nós não estamos cantando para a gente passar 30, 40 minutos de away. Não é sobre isso. Nós estamos cantando. Por isso que eu estou aqui pregando. Eu não estou aqui dando uma palestra. Eu não estou aqui me colocando como um coach. Não, eu estou aqui falando a verdade do Evangelho. A sua alma está numa escuridão profunda e ela precisa da luz de Deus. A sua alma está num estado de escuridão e ela precisa ser alcançada por essa luz. E essa luz de Deus. Agostinho de Hipona disse: os olhos da alma estão cegos e precisamos que a luz de Deus os abra. Eu posso pregar da forma mais eloquente que toque o seu coração, mas se você não deixar com que Deus toque o seu coração, você vai vir sempre aqui e elogiar o pastor Arlen, mas o seu coração vai continuar dentro das trevas, porque não são as minhas palavras que devem brilhar nos seus olhos, é a voz de Deus que deve tocar o seu coração. Se você entrar neste lugar com o coração aberto para Deus, certamente Ele vai trabalhar no mais profundo do seu coração. Certamente Ele vai trabalhar na profundeza da sua alma. Ele vai te mostrar coisas que precisam ser reveladas. Ele vai te mostrar situações onde a sua vida, onde os seus pés estão caminhando, que não deveria caminhar. E Ele deseja te trazer para a luz. A Igreja Batista Missionária de Cabrobó está estabelecida neste lugar somente para esse propósito: ser uma voz de Deus nesta cidade, para que a luz do Senhor venha abrir os olhos cegos das almas das pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Pastor, eu não tenho problema oftalmológico nenhum, nem uso óculos. Tudo bem, mas a sua alma está cega. A sua alma precisa receber o colírio dos céus. A sua alma precisa enxergar a sua realidade espiritual. Todo esse contexto está em João 9, de 1 a 25. Depois você poderá fazer a gentileza de ler. Agora, quando Jesus se encontra com as pessoas, o que acontece quando Jesus se encontra com as pessoas? Em primeiríssimo lugar, Ele demonstra sensibilidade diante da dor. Olha que interessante o que o texto bíblico diz de João capítulo 9, no versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego. Quando Jesus passa por Jerusalém, porque Ele não morava em Jerusalém, tá? Mas quando Ele passa por Jerusalém, a Bíblia diz que Ele viu. E eu chamo a sua atenção para a gente trabalhar esta palavra no grego, theomai, que significa reconhecer a dor do outro e se disponibilizar. Quando Jesus, Ele passa por Jerusalém, Ele reconhece a dor daquele homem, mas Ele não apenas olha para aquele homem com o olhar ou com a cabeça na lua. Jesus olha para aquele homem e reconhece a sua dor e se disponibiliza a curar, a transformar,
aquela situação. Jesus não está nos convidando para mais um tempo de movimento, porque tempos de movimentos em igrejas passam. Jesus não está nos convidando para mais um tempo de auê. Jesus está nos convidando para enxergar as pessoas como Ele enxergou aquele cego, como Ele enxergou aquele homem. Jesus olhou para aquele homem, enxergou aquele cego, reconheceu a dor dele e se disponibilizou para tratar a dor daquele homem. Se você enxerga alguém e se não se coloca à disposição para tratar a necessidade de alguém, você não entendeu o que é evangelho. Observe que é aqui que nasce o verdadeiro sentido de compaixão. Não tem outro texto bíblico que me faz entender a compaixão do que este. Jesus viu, o seu olhar não é um olhar superficial. O olhar de Jesus nota a dor daquele homem, mas ele não passa direto, ele para, e ele se preocupa com a dor daquele homem. Deus não está chamando essa igreja para um movimento, Deus está chamando essa igreja para ver as pessoas com um olhar de compaixão. É no olhar de compaixão que seu grupo de conexão. Você vai receber várias pessoas que vão chegar no seu grupo de conexão com dores na alma. Não é só eu vou orar por você. Eu quero me assentar e ouvir você. Eu quero chorar junto com você. Eu quero ser empático ao ponto de entrar com você nessa batalha. A igreja primitiva crescia e caía na graça da cidade, porque ela vivia a verdade do Evangelho. E nós estamos aprendendo isso aqui com Jesus. E eu faço um trocadilho com essa palavra, compaixão. Note que eu coloquei ali de duas cores. Quando você serve a Deus nessa igreja com paixão, você percebe que várias pessoas que estão chegando até este culto são pessoas cheias de dores, e eu me disponibilizo em servir a Deus através do meu serviço voluntário, para que essas pessoas sejam curadas por Deus. Mas é servir a Deus com paixão. Não é a servir a Deus por causa do título de um cargo. Não é servir a Deus por causa de um título dentro da igreja. É servir a Deus porque eu amo pessoas. É servir a Deus porque eu quero ver o meu vizinho lá da minha rua, aqui ainda sentado, assentada nessa poltrona e entregando a sua vida a Jesus. Eu quero ver o meu professor, a minha professora lá da minha escola, entregando a sua vida a Jesus neste altar. Eu quero ver aquela pessoa mais difícil do meu trabalho, sabe aquele ferrinho de dentista lá do seu serviço, que eu sei que tem? Eu quero ver aquele ferrinho de dentista mais difícil do meu trabalho, aqui ainda, entregando a sua vida a Jesus. Mas como que nós faremos como Jesus? Reconhecer a dor, nós sabemos que as pessoas são cheias de dores, mas disponibilizando a minha vida, disponibilizando o meu serviço, disponibilizando o meu tempo, porque ninguém faz nada grande sozinho, mas é fazer com excelência.
A Bíblia fala assim: tudo que vier à mão, faça com excelência. É a mesma coisa quando eu vou preparar um material desse para vocês. Não penso que eu estou apresentando às pessoas, eu penso que eu estou apresentando ao Mestre dos Mestres. É a mesma coisa quando nós formos ensaiar. É a mesma coisa quando nós formos cuidar da iluminação. É a mesma coisa quando nós formos cuidar da projeção. É a mesma coisa quando nós formos servir em qualquer área da igreja. A excelência honra os céus e inspira pessoas. Existem muitas pessoas cegas nessa cidade, só que nós precisamos ter paixão por elas. E estas pessoas vão chegar até este lugar quando nós amarmos a vida delas. É quando nós recebermos muito bem alguém ali naquela porta e alguém dizer, como eu já ouvi: eu nunca fui recebido assim na minha vida. Eu nunca tive uma recepção. Mas a igreja poderá ser o espaço onde as pessoas serão muito bem recepcionadas. A igreja poderá ser o melhor lugar desta cidade, onde as pessoas vão vir e vão sentir muito bem confortáveis, porque aqui representa a casa de Deus. Não deve ter outro lugar em Cabrobó mais bonito do que esse lugar. Não deve ter outro lugar em Cabrobó mais organizado do que esse lugar. Se tiver, nós precisamos nascer de novo. Com paixão. Oh Deus maravilhoso. Vamos lá. C.S. Lewis diz: a compaixão não é somente um sentimento, mas um compromisso ativo em aliviar o sofrimento dos outros. Ter a compaixão pelas vias do sentimentalismo é fácil demais. Mas nós precisamos ter a compaixão como compromisso ativo em aliviar o sofrimento dos outros. Sabe por que essas portas estão abertas aqui há mais de 40 anos? Porque Deus espera que essa igreja seja um instrumento para aliviar o sofrimento dos outros. Mas Deus vai nos usar para aliviar o sofrimento das pessoas. Deus não vai usar essas belas lâmpadas que nós temos aqui. Deus não vai usar esse belo telão. Deus vai usar a minha vida e a sua vida para servir como afago, como braços de amor para a vida das pessoas. Em segundo lugar, não há espaço para julgamentos. João 9:2 disse: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, mestre? Foi este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Sabe o que eu acho interessante? Enquanto no versículo 1, Jesus viu, e nós interpretamos no grego o que é aquele verbo ver, que é ver e se importar com a dor do outro e se colocar à disposição em transformar a dor em solução. É isso que significa. Enquanto Jesus fez isso, os discípulos perguntaram para ele: quem pecou? Enquanto você continuar com a cabecinha desse tamanim, vai ser difícil você ganhar alma para Jesus. É lógico que Jesus não está falando que aquele homem não era um homem que não tinha pecado.
de forma alguma. Mas o julgamento não pode vir antes da empatia. Olha o que o Espírito de Deus está falando nessa noite. Tem muita gente que julga sem ter empatia. Tem muita gente que julga sem nunca ter ouvido a história da pessoa. Não que justifique, mas você sabia que um percentual significativo de prostitutas hoje, não que justifique, mas são mulheres que passaram abusos quando elas eram crianças? Não, eu tenho que explicar os trem aqui nos mínimos detalhes. Não que justifique, pecado não mudou de nome, mas é a empatia de ouvir a história da pessoa. Mário Quitanda fala que por trás de todo olhar, há uma história que não é contada. Você sabia disso? Mas nós muitas vezes julgamos sem ouvir as pessoas. Então nós podemos ver que no lugar de Jesus julgar, Jesus se colocou à disposição. Ei, deixa eu só te fazer uma pergunta. Da última vez que você julgou alguém, cá para nós. Da última vez que você julgou alguém em qualquer aspecto, você se colocou para conversar com essa pessoa? Fulana, estou notando que o seu comportamento não está certo, mas eu queria te ouvir. Uma igreja que tem membros dessa, porque não é uma igreja que só julga as pessoas, é uma igreja que deseja assentar com a pessoa e ouvir a pessoa. Vai falar, mas você vai ouvir a pessoa. Existem muitos alcoólatras hoje, totalmente contra a palavra do Senhor. O álcool é lógico que é contra. Mas você sabia que existem muitos alcoólatras hoje que são filhos de pais viciados no álcool? Ouvir as pessoas e se colocar à disposição. Você não deseja que eu ajude você e a gente procure uma casa de recuperação? Mas por quê? Nós fomos criados numa cultura religiosa que empurra a pessoa já está com o pé assim no inferno, e quanto mais a gente puder empurrar, a gente empurra. Eu falo porque os meus ouvidos já ouviram. Minha gente, nós precisamos ser igreja. Quer ganhar 10% de Cabrobó? Queremos ganhar 10% de Cabrobó, mas nós precisamos passar por uma transformação. Nós precisamos rever o nosso cristianismo. Pecado sempre vai continuar sendo pecado, mas muitas vezes nós nos tornamos religiosos demais, e nós julgamos e não amamos. Então nós vemos uma reflexão: quantas pessoas você se perde na sombra dos julgamentos, ou escolhe ser luz, estendendo a mão com um toque de cura e da compaixão? Ou você se esconde na sombra dos julgamentos? Olha que coisa linda. Além da Bíblia, tem 2 livros que eu gostaria de indicar: A Teologia da Misericórdia, de Casper, A Arte de Viver, de Epípeto. 2 livros. Você junta a Bíblia e junta esses 2 livros. Se você é uma pessoa que não sabe olhar com misericórdia, se você é uma pessoa que só apenas sabe julgar as pessoas, se autodenominando
o autocanonizando como o santo e a santa, leia esse livro, A Misericórdia. Condição fundamental do Evangelho, é a chave da vida cristã. Epípeto, a arte de viver. Viver é uma arte. E muitas vezes nós precisamos olhar para o outro com o olhar de Cristo. Então, quando Jesus se encontra com as pessoas, tem algo interessante. Ele sempre aponta para a esperança. Olha o que diz esse texto bíblico que nós vamos ler em João 9,3. Jesus respondeu: não foi ele nem seus pais que pecaram. Ele nasceu cego para que a obra de Deus se manifeste nele. Você nasceu pecador, meu amigo. Pela melhor moral que você tem, por mais nome dentro da cidade que você tenha, eu queria te dizer, mesmo que o seu ouvido doa nessa noite, você é um pecador. Pastor, eu pago minhas contas em dias, eu não falo palavrão, minha vida é uma ordem, a minha moralidade dentro da cidade, ninguém fala isso aqui de mim. Você é um pecador. Você nasceu com a natureza pecaminosa, mas Jesus nesta noite trouxe você aqui para ouvir que a obra salvífica de Cristo está disponível para você. Observe bem o que João 9,3 disse. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Lava-te no tanque de Siloé. Siloé é uma palavrinha que daqui a pouquinho nós vamos trabalhar, que tem origem no hebraico. Só que uma imagem que eu gostaria de mostrar para você do tanque de Siloé. O tanque de Siloé ficava dentro de Jerusalém, e essa água, vocês estão pensando que essa que tem aqui em Cabrobó, como que chama, Everaldo, que tem aqui em Cabrobó? Transposição. Essa transposição é antiga, irmão Everaldo. Lá já existia transposição, sabia? Isso aqui é uma espécie de transposição. Por quê? Deixa eu te explicar o que aconteceu. O reino da Assíria, parece que em 700 e alguma coisa, 701 a.C., ele começou a sitiar Jerusalém. E o rei daquela época, ele teve uma ideia: se sitiar a cidade, vai deixar a gente sem comida e sem bebida e sem água. Então o que eu vou fazer? Nós vamos fazer a transposição antes de Cabrobó. Nós vamos mandar fazer a transposição. E eles foram até um rio, cavaram um túnel e fizeram a transposição para dentro de Jerusalém, levando água para dentro de Jerusalém, para quando viesse acontecer este cerco na guerra, eles tivessem água. Foi isso que aconteceu. Então nós vemos no texto bíblico que tanque de Siloé, Siloé, vem do hebraico Shiloah. A origem hebraica traz um significado importante: aquele que é enviado. Aqui que agarra um pouquinho quando nós olhamos para a mensagem da irmã Eulália, e Jesus não faz o milagre no tanque de Betesda, e Jesus está mandando o homem se lavar no tanque de Siloé. Mas não é sobre o tanque de Siloé. Olha o que o termo hebraico significa: aquele que é enviado. Aí eu faço uma pergunta para vocês: quem que é o enviado? Pronto. Lembra que eu disse que o Evangelho segundo João, ele é costurado com metáforas? Então nós temos aqui uma figura de Cristo. Jesus só está trabalhando de forma metafórica
para nos ensinar que Ele é o tanque que nós precisamos. Lembra lá no início que eu disse que a cegueira daquele homem não era apenas física, mas espiritual? Esse tanque de Siloé também era usado para o ritual de purificação dos judeus. Quem que purifica o homem de todo pecado? Ainda nós vemos que este reservatório destinado à provisão de água, que eu acabei de dizer a vocês, para Jerusalém fosse cercada pelos inimigos, impossibilitando suprimentos externos. Quem é a nossa provisão? Olha que lindo, gente. Jesus é o nosso tanque de Siloé. Jesus é aquele que é enviado. Jesus é aquele que nos purifica. Jesus é a provisão dos céus. Aqui está o contexto que eu contei dentro lá do rei Ezequias, que pede para fazer o túnel. Jesus usa essa ação para se revelar como o enviado por Deus. Então não tem erro teológico na Bíblia. Pastor, a mensagem da irmã Eulália, e o senhor confirmou que estava certo o que a irmã Eulália falou, e está certo. Não é o tanque que cura, e muito menos o tanque de Siloé. Jesus estava usando apenas uma figura, para mostrar que Ele é o enviado, que Ele é purificador, que Ele é provisão, e que Ele pode mudar a sua condição de vida. Só Jesus pode mudar a sua condição de vida, meu irmão, minha irmã. E eu frisei aqui ainda no texto, que diz que o homem voltou vendo. O homem voltou. É difícil quem encontrar com Jesus ficar da mesma maneira, minha gente. É difícil quem encontrar com Jesus e ficar do mesmo jeito. A escuridão que estava dentro da alma daquele homem agora chegou à luz. Não tem mais trevas. Ele ficou vendo porque ele experimentou de Jesus. O ilustre Agostinho de Hipona ainda disse: o milagre de Jesus transforma não só a visão, mas o destino do ser humano. Jesus não está interessado em trazer apenas curas físicas para você. Jesus está interessado em mudar o destino da sua vida. Jesus está interessado em tirar você da morte eterna e te oferecer a vida eterna. Só que depois desse caso, ele volta para o meio dos seus, e os religiosos, quando você for ler, você vai ver o que eu estou falando, ficaram perguntando: mas o que foi isso que aconteceu? Porque religioso fica questionando, entende? Religioso não se rende, religioso questiona. E eles ficam questionando. E então o nosso amigo, que era cego de nascença, respondeu: uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu não questiono, eu fui curado, eu fui alcançado, agora eu vejo. A obra de Deus na nossa vida é essa, minha gente. A obra de Deus é nos tirar das trevas. Não é à toa que a Bíblia diz que Ele nos tira do império das trevas para o reino do amor do seu Filho amado. Esta noite, Deus deseja convidar a você, para você vir para o reino do amor. Os grupos de conexão que nós viveremos em breve serão grupos que vão olhar para as pessoas, mas vão também se colocar à disposição em ajudar as pessoas. Você está sentado aí hoje, mas Deus vai te levantar como um líder. Deus vai te dar um grupo de conexão no seu bairro. Você não recebe não, meu filho?
Deus vai te dar um grupo de conexão no seu bairro. Deus vai permitir você ganhar boa parte da sua família nesse grupo de conexão. Deus vai permitir você ganhar muitas pessoas da sua empresa nesse grupo de conexão. Pessoas vão chegar doentes e vão sair curadas. Pessoas vão chegar cegas espiritualmente. As pessoas vão perguntar o que está acontecendo lá naquele grupo de conexão da fulaninha de tal. Eu não sei não, eu só sei de uma coisa: eu era cego, eu tinha uma vida bagunçada, agora eu mudei. Eu só sei de uma coisa, rapaz: eu bebi, eu enchi a cara, agora eu não bebo mais não. Eu só sei de uma coisa: eu tinha uns comportamentos errados com a minha esposa, agora eu não tenho mais não, agora eu honro a minha esposa. Eu só sei de uma coisa: lá dentro do meu emprego, o meu comportamento era assim, assado, agora não é mais não. Porque eu era cego, agora eu vejo. Agora eu enxergo. Agora eu estou debaixo da luz do Senhor. Agora eu estou debaixo da luz do Senhor. Agora eu estou debaixo dessa luz. Essa luz que tira toda a escuridão da alma. Essa luz que tira toda a escuridão do coração. Essa luz que agora encheu a minha vida do verdadeiro sentido, que se chama Jesus Cristo. E a gente, quando aquele homem encontrou com Jesus, a sua história foi mudada. Pense bem, um homem que nunca tinha visto a luz do sol, agora ele enxerga. Ei, olha o que Deus traz aqui no coração, meu Jesus. Quando você aceitar Jesus, você vai começar a viver coisas exclusivas na sua vida. Quando você entregar o seu coração para Jesus, você vai começar a viver coisas que você outrora nunca tinha vivido. Aquele homem, quem sabe, eu não sei, o texto não fala, mas quem sabe ele tinha esposa, não sei, quem sabe ele tinha filhos, ele nunca tinha visto o rosto dos seus familiares, agora ele enxergava. Olha a alegria do coração daquele homem, gente. Ei, só basta você ter um encontro com Jesus nessa noite, porque eu te garanto que você vai viver coisas exclusivas com o Senhor. Quantas pessoas aqui, deixa eu fazer uma pergunta, quantas pessoas aqui que um dia tiveram um encontro com Jesus e viveram coisas exclusivas com Ele? Levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Olha aí, vamos aplaudir o nome de Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa.